Livro de Êxodo, capítulo de número 4. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesta manhã. Aleluias. Êxodo, capítulo de número 4. Eu vou ler com você do verso 1 ao verso de número 8. Palavra do nosso Deus que diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: O que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Diga: Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Israel e o Deus de Jacó. E disse-lhe Moisés, e disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Diga: leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a outra carne. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Que Deus abençoe a porção da sua palavra, você pode se assentar. Eu gostaria de pedir que você só se levante se for realmente necessário, senão você continue aí em reverência à palavra de Deus. Amém? Quando nós lemos o livro do Êxodo, essa história ela é muito conhecida no meio cristão, glória a Deus por isso. Eu mesmo já preguei várias vezes dentro desse contexto, talvez não o mesmo texto, ou talvez até o mesmo texto. Mas eu quero conversar com você nesta manhã a respeito do dia que Deus se dá a conhecer. Do dia que Deus se faz conhecido. Do dia que Deus se apresenta para um homem. Há uma diferença muito grande em saber que Deus existe e em ter uma experiência com Ele. A minha oração nesta manhã é que você experimente uma experiência pessoal com Deus. Estenda a mão ao irmão que está do lado e diga: eu profetizo uma experiência pessoal com Deus. Diga: eu profetizo na tua vida uma experiência pessoal com Deus. Diga isso. Libere isso sobre a vida do teu irmão. Porque quando você tiver uma experiência pessoal com Deus, nunca mais você será a mesma pessoa. O dia em que você estiver face a face com o Senhor, e Deus se fizer conhecido a você, você nunca mais será a mesma pessoa. Você irá pensar diferente. Você irá andar diferente. Você irá falar diferente. Você irá agir diferente. Porque você esteve face a face com Deus. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que se converte deve colocar na sua vida como meta, deve colocar na sua vida como alvo, ter uma experiência pessoal com Deus.
Quando você entrega a sua vida para Jesus, é porque você ali sentiu algo diferente. A partir desse momento, você tem que passar a perseguir esta experiência pessoal com Deus. Você tem que se tornar um caçador de Deus. Você tem que se tornar alguém, amado, que persegue Deus. Alguém que quer descobrir quem Ele é. Alguém que quer estar face a face com Ele. Talvez você se converteu e você tem uma ideia de que realmente Deus existe. Você realmente tem a noção que Deus existe, mas você ainda não esteve face a face com Ele. É comum nós pensarmos e até nós nos acomodarmos que se Deus quiser um dia falar comigo, Ele vai falar. É até comum nós nos acomodarmos e dizermos, não, Deus é Deus, Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra, aleluia, e toca a vida, e para nós isso basta, mas não basta. A partir do momento que você teve a sua vida rendida e entregue diante do Senhor, a partir daí você deve procurar conhecer a Deus. E se você colocar isso na sua vida como um alvo, um dia Deus irá se apresentar a você. Não estou falando de uma metáfora, presta atenção no que eu estou te dizendo. Não é simplesmente uma comparação, não é simplesmente, Deus se revela de várias formas, isso é verdade. Mas eu estou falando, amado, de uma experiência de verdade. Eu estou falando de uma experiência face a face. E talvez você diga nessa manhã, pastor, mas isso é praticamente impossível, não é? Deus existe, Ele é uma pessoa, Deus não é um mito. Deus não é um mito. Deus existe, Ele é uma pessoa capaz de aparecer para você. Pastor, você está pregando heresia, não estou não. A Bíblia diz que Deus apareceu para este homem. A Bíblia diz que Deus se deu a conhecer a este homem chamado Moisés. Moisés começa a sua história, amado. Talvez num dos períodos piores que tinha para alguém nascer. E eu quero começar essa ministração dizendo para você que os profetas de Deus, os chamados de Deus, eles nascem em momentos de crise mesmo. O teu chamado e o teu ministério, ele é legítimo porque ele nasce em momentos de crise, em momentos improváveis. Moisés já nasceu debaixo de uma ameaça de morte. O rei Faraó, ele disse assim, olha, mata todos os filhos dos hebreus. De 2 anos para baixo, todo macho que nascer, não escapa ninguém. E a Bíblia diz, amado, que Faraó deu ordem para as parteiras, chamou todas as parteiras do reino egípcio e disse assim, olha, quando vocês forem fazer o parto das hebreias, das mulheres israelitas, se for homem, mata. E a Bíblia diz que quando os meninos iam nascendo, as parteiras, elas temeram ao Senhor e elas começaram a esconder as crianças e dizer assim, olha, Faraó mandou matar, mas nós vamos deixar viver. Foi o que aconteceu com Moisés. Mas esconde o menino. Faraó descobriu e disse assim, as parteiras me enganaram. Então é o seguinte, de 2 anos para baixo, entre nas casas, não escapa uma criança. Matem a todos. E houve uma grande matança naquele tempo. E no meio dessa ameaça de morte, nasce o profeta Moisés. Diz a palavra de Deus que a sua mãe tece ali um plano, coloca ele dentro de um barquinho pequenininho, ali todo impermeabilizado, à prova d'água, coloca no rio Nilo e solta, lança ele no mar à própria sorte, lança ele à deriva, como que se entregasse o destino daquele menino nas mãos do Senhor. Eu quero começar dizendo para você nesta manhã que profetas de Deus
libertadores de Deus, são gerados em meio a crises profundas, ao ponto de ser gerado no meio de uma ameaça de não dar certo, de não vingar, de não crescer. Amados, todos os profetas de Deus, eles foram ameaçados. Todos os profetas de Deus, Satanás tentou matar eles quando eram pequenininhos. Sabe por quê? Porque quando eles crescem, eles se tornam imbatíveis. Você entende isso, amém? Então Satanás, leia a história dos profetas para você ver. É justamente quando está surgindo o ministério de Deus na sua vida, que é quando Satanás quer matar, é quando Satanás, amado, cria crises, surge um monte de questões na sua vida para que o seu ministério não dê certo. Mas é necessário, amado, que alguém lance você. É necessário que alguém, amado, libere você no rio e entregue o destino, o teu destino nas mãos do Senhor. Mas profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que tem chamado, Deus não se frustra nos seus planos. Essa é a boa notícia. Diga para o teu irmão, Deus não se frustra nos seus planos. Irmãos, Deus é arquiteto por excelência. Aliás, Ele arquitetou o universo. Então, amado, Moisés é lançado naquele rio, à deriva. Sabe-se Deus o que vai ser desse menino. Mas os ventos do Espírito, presta atenção. Presta atenção, guarda na sua vida. Não existe coincidência no mundo espiritual. Diga para o teu irmão, não existe coincidência no mundo espiritual. Não existe. Os ventos do Espírito sopram aquele bercinho de junco betumado para um lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. Aquele barquinho poderia ter ido para qualquer outra margem, para qualquer outro lugar, mas os ventos do Espírito sopraram ele. Os ventos do Espírito estão soprando a tua vida nessa manhã. Os ventos do Espírito estão soprando a vida desta igreja nesta manhã. E os ventos do Espírito estão conduzindo esta igreja para a margem que Deus quer que ela esteja. Deus está soprando sobre a tua vida nesta manhã. Sabe o que me chama a atenção? Depois você lê o capítulo 3 lá na sua casa. Aliás, o capítulo 2. A Bíblia diz que o pequeno Moisés chorava muito. Isso é próprio de você, tá? Quando está à deriva, sem saber o que vai acontecer do seu destino, chorar muito. Espernear no bercinho de junco. Mas não sabe você que o vento do Espírito de Deus está soprando a sua vida? Não sabe você que é Deus quem está conduzindo você em meio a essa ameaça de morte, em meio a esta crise? É o vento do Espírito que está conduzindo a sua vida. Eu venho dizer pelo Espírito de Deus, querido, que não existe coincidência. Se você veio parar nessa margem do rio, foi porque Deus soprou. Eu quero que você diga isso para o teu irmão. Diga, se você veio parar aqui, foi porque Deus soprou. Talvez você esteja aqui nessa manhã como baby Moisés. Eu não quero estar aqui. Você entende isso, amém? Mas é Deus quem traça o teu destino. Mas é Deus quem conduz a sua vida. Talvez vai doer, vai. Você vai chorar, com certeza. Mas é ali que Deus quer que você esteja. Foi o vento do Espírito que te levou ali. Você estava sem controle de nada. Tem gente que pensa que controla alguma coisa, né? Aí eles dizem assim, nós vamos para lá, nós vamos para cá, nós vamos, voltamos, nós fazemos, nós viemos, nós fomos, nós fomos, nós rai.
Nós erramos. Mas não é assim, querido. É o Espírito de Deus quem está no controle da sua vida. As pessoas choram e dizem, eu vou embora. Não vai nada. É Deus que está no controle. Diz a palavra de Deus que desafiando aquele destino de morte, Moisés é tirado da água. Aliás, esse é o significado do nome dele, tirado das águas, Moisés. Na hora que Deus soprou o vento do Espírito, ele é retirado daquelas águas. E agora ele já não anda mais simplesmente no vento, agora ele está na mão. Você entende isso, amém? Agora ele está sendo conduzido, desafiando o destino, ele é devolvido para sua mãe. Ele é devolvido para sua mãe, ninguém sabia que ela era a mãe dele. Acontece algo ali, providência de Deus. De novo, não coincidência, a irmã do Moisés servia para a filha do faraó. Ela chega para ela assim, escuta. Esse é meu irmão, mas não falou. Ela só pensou. Ele disse, escuta, você... A filha do faraó não era casada ainda. Ela disse, escuta, você não consegue amamentar essa criança porque você ainda é uma moça. Mas eu conheço uma mulher entre as hebreias que acabou de dar à luz e teu pai tirou, né? Teu pai deu ordem, então ela está sem criança. Posso levar para ela ser a ama de leite? Ela diz, boa ideia. Leva. E ela volta com o menino para dentro de casa. Você entende isso, amém? Imagina você, quando Deus está no controle das coisas, o teu destino está sendo traçado. Coincidência? Não existe coincidência. Eu costumo dizer que existe Jesuicidência. Quando Jesus entra na sua história e traça o seu destino. Amém? Não é por acaso que você está aqui nessa manhã. Diga ao irmão que está do seu lado, não é por acaso que você está aqui nessa manhã. Coincidiu de um irmão estar lá e eu ir lá na igreja. Não coincidiu nada, querido. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque Deus está no controle do destino da sua vida. Mas profeta também tem conflito. O quê? Profeta também tem conflito, queridos. A Bíblia diz, amado, que Moisés foi criado até certa idade. A Bíblia não diz até que idade, provavelmente 5, 6 anos de idade. Levado ao palácio. E a Bíblia diz, ele foi adotado. E ele foi criado como filho da filha de Faraó. Moisés se torna príncipe do Egito. Ele vai crescendo. E ele sabe que ele não é egípcio. Porque a sua mãe deve ter lhe ensinado muitas coisas a respeito do Deus dos hebreus. E até então Moisés cresce guardando algo dentro do seu coração. Existe um Deus. Ele é real. Lembra que no início eu falei para você? Quando você sabe que ele existe, mas você ainda não teve uma experiência com ele. Assim era com Moisés. Ele foi instruído que havia um Deus, mas ele não conhecia esse Deus. Aliás, ele nem cultuava esse Deus. Mas no seu espírito ele sabia. Ele é real. Ele é real. Qual era o conflito de Moisés? É que agora Moisés é príncipe do povo que escravizava o seu povo. Você entendeu? Para Moisés começa a chegar na fase adulta. E Moisés começa a entrar em crise. Eu sou o príncipe do povo que escraviza o meu povo. Isso é conflitante. Mas o Espírito de Deus começa a trabalhar ali na vida daquele moço. E o Espírito de Deus começa a falar com ele do seu chamado. O Espírito de Deus começa a instigar o profeta.
Sabe como que Deus instiga um profeta? No sonho. Deus faz o profeta ser sonhador. Deus faz o profeta sonhar. Deus faz o profeta um visionário. E quando mais ele tem visão do futuro e ele sonha com o futuro, mais em conflito ele entra. Porque ele diz: mas como, Senhor? Eu quero dizer para você que os sonhos que você tem sonhado são os sonhos de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: os sonhos que você tem sonhado são sonhos de Deus. Os sonhos que você tem sonhado, querido, não é de você mesmo, é de Deus. Mas quando você olha para você mesmo, você vê que é impossível você fazê-lo. E de repente, amado, no meio daquele conflito, Moisés decide agir. Posso te dar um conselho? Não haja no meio do conflito. Quando você estiver num conflito pessoal, não faça nada. Só se ajoelhe na presença do Senhor e busque a direção. Não faça nada sem Deus dizer para você. Moisés aprendeu isso, tá? Lá na frente Moisés aprendeu isso. Mas aqui Moisés ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Então Moisés tem uma iniciativa desastrosa de libertação. Ele fala: olha, minha mãe que me criou me ensinou que tem um Deus libertador. Eu sonho em ser usado por esse Deus para libertar esse povo. Mas Deus até agora não fez nada. Até parece que Deus não está interessado. Quer saber? Eu vou libertar esse povo. E Moisés começa a passear no campo da escravidão. Diga comigo: campo da escravidão. Ô profeta, passeia no campo da escravidão. Mas não toma iniciativa sem Deus mandar. Observa tudo e leva diante de Deus. Não tenta você fazer. Você entende isso, amém? Às vezes as pessoas passeiam no campo da escravidão e elas têm exatamente a visão do que está acontecendo. Elas se desesperam e elas querem fazer alguma coisa porque elas têm um sonho nos seus corações. Mas elas ainda não têm a palavra revelada. Elas ainda não têm a direção. Quando você não tiver a direção, mesmo no meio desse conflito todo, sabendo que eu tenho que fazer alguma coisa, e não sabe o que fazer. Quando você sabe que tem alguma coisa para fazer, mas não sabe o que, busque a Deus. Busque ao Senhor, não tome iniciativa sem Deus mandar. Moisés tomou a iniciativa. Moisés foi lá e falou assim: ô egípcio, o negócio é o seguinte, para de açoitar esse cara, que esse cara é dos meus. O egípcio falou: o que você está me encarando? Vai me encarar? Ele disse: vou. E voou em cima do egípcio, matou. Matou o egípcio que estava batendo no outro. E diz: agora começa a libertação, agora começa a revolução. O plano do Moisés era muito ingênuo. Porque o sonhador, amado, enquanto ele não tem um face a face com Deus, ele é ingênuo. Você entende isso, amém? Moisés era ingênuo. Aí Moisés pegou o egípcio e escondeu na areia. De certo ele pensou: vou matar de um por um. É ingênuo. E vou libertar esse povo. No dia seguinte, Moisés começou o seu plano. Voltou para o palácio. No dia seguinte foi de novo no campo da escravidão. E aí viu agora 2 hebreus discutindo. Chegou para eles: para de discutir que vocês são irmãos. Eu preciso de vocês unidos para o que eu preciso fazer. O camarada olhou para ele e falou assim: por quê? Você está se constituindo príncipe sobre nós? O que você vai fazer comigo? Você vai me matar que nem você matou o egípcio ontem? Fui descoberto. Ai meu Deus, o meu plano que era tão bom, agora ficou desastroso. Deixa eu dizer um negócio para você, querido. Se os teus planos não forem os planos de Deus, ele vai ser um desastre. Ele vai ser frustrante. Aqui agora, Moisés conhece o que é a rejeição do seu chamado. Você entende isso, amém? Diga, irmão que está do seu lado: rejeição.
Com a rejeição vem a frustração. Capítulo 2, verso 14, o hebreu vira para ele e diz assim: você vai me matar, que nem você matou o egípcio? Aí o faraó ficou sabendo e disse: eu vou mandar matar Moisés. Agora, amado, ele detonou uma perseguição contra si mesmo. Todas as vezes, querido, que você quer agir pela própria mão, você corre um risco muito grande de você mesmo atiçar uma perseguição e você não está preparado para ela. Quando você está, amado, no azeite, no óleo, no tempo de Deus, na direção de Deus, não importa a perseguição, não importa quem se levante, mas se você provocar, você não vai estar preparado para isso. Ai, pastor, e o que eu tenho que fazer? Tem que aguardar o tempo de Deus. Tem que aguardar a resposta de Deus. Tem que aguardar a direção de Deus. Aprenda a esperar em Deus. Ah, não sei se o teu irmão vai gostar, mas diz isso para ele como profeta. Diz: aprende a esperar em Deus. Você sabe qual é o maior desafio entre a promessa e o cumprimento da promessa? O gap, o tempo que existe entre a promessa e o cumprimento dela. Há ali um espaço. Há um gap ali entre a promessa e o cumprimento dela. E o maior desafio disso tudo é o tempo. Porque você sabe o que Deus falou que Ele vai fazer, mas você não sabe o tempo que Ele vai fazer. Você não sabe o jeito que Deus vai fazer. E é nessa hora, querido, que você precisa confiar. E uma palavra que nós, principalmente essa geração, ela tem uma crise muito grande, que é uma crise do verbo esperar. Você chega, querido, essa geração, ela chega, por exemplo, num drive-thru, que quando meu pai nasceu, não sabia nem o que era isso. Você vai no restaurante e tem um drive-thru, se tem dois carros na sua frente, você já fica desesperado. O drive-thru que não funciona. Eles precisam organizar melhor esse lugar. Eu já falei isso. Essa semana eu estava com uns meninos, eu estava com pressa, fui num drive-thru, e lá no Steak and Shake, e aí, não foi no drive-thru, foi dentro. E aí nós pedimos a comida, e essa comida demora e demora. Eu falei assim: não é suposto ele já ter pelo menos alguma coisa meio que pré-cozido? Meio que pré-parado? Renato olhou para mim assim, né? Minha esposa estava comigo, olhou para mim e falou assim: really? Você não consegue esperar 10 minutos eles cozinharem a tua comida, que você não vai pôr nem a mão? Eu digo: o Senhor, eu te agradeço por estar nesse lugar. Não está mais aqui quem falou. Inspira o cozinheiro lá, Senhor, para ele caprichar no prato, para compensar esses 10 minutos. Essa geração não sabe esperar, irmãos. Essa geração quer tudo para ontem. Eu ouvi o pastor Jason Franklin, ele pregando, ele falando assim, que essa geração é uma geração que está tão mimada, que você, por exemplo, chega num lugar, por exemplo, você pega um avião, você está dentro do avião e você quer o Wi-Fi, você quer usar a internet, e aí você está ali e aquela internet demora um pouquinho, aí você vira assim: nossa, a internet desse avião não presta. Até ontem você não tinha internet, muito menos Wi-Fi. Essa geração não sabe esperar. E ele dizia assim: essa geração, ela parece que todo mundo está devendo para ela. Essa geração parece que todo mundo está devendo para ela, principalmente o tempo. O tempo está devendo para ela. Moisés não sabia esperar, irmãos, mas ele aprendeu. Sabe aonde que Moisés aprendeu a esperar? Na faculdade de Deus. Moisés aprendeu a esperar na faculdade de Deus. Pastor, qual é a faculdade de Deus? Ela tem um nome sugestivo, querido. Ela chama-se deserto. Diga ao irmão que está do seu lado: a faculdade de Deus chama-se deserto.
Moisés foge e corre lá para o deserto, amado. Agora aquele sonho de libertador é frustrado. Agora aquele príncipe que nunca reconheceu a rejeição, agora conhece a rejeição pela primeira vez. Foge para o deserto e ali ele fica na faculdade de Deus. E ali ele encontra, amado, e não é por acaso, tá? Deus manda ele direitinho para um sacerdote de Midian chamado Jetro. Deus sabia o que Moisés precisava. Moisés, você precisa ser discipulado. Moisés, você precisa ser ensinado. Ali Moisés chega, acaba se casando com a filha do sacerdote, se dá bem, né? Mas 40 anos, irmãos, se passaram. Diga comigo, 40 anos. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está aguardando? Já fazem 40? Misericórdia, pastor! 40 não! Pode ser 40 dias, mas 40 anos? Meu Deus! Queridos, deixa eu te dizer um negócio. Nesses 40 anos agora, amado, o coração de Moisés estava polido. Nesses 40 anos agora, irmão, Moisés aprendeu a dureza da vida. Moisés, como sonhador, agora aprendeu que nem tudo são flores na vida. Agora ele está experimentado na escassez do deserto. Diga para o teu irmão, experimentado na escassez. Falta um negocinho lá na sua casa, você já fica reclamando com Deus, né? Mas na escassez, querido, é que Deus te prova. É na escassez do deserto que Deus vai aprender a você viver com pouco. Deus vai fazer você aprender a viver apenas com o suficiente. Enquanto você não aprender a viver com o suficiente, querido, você não é retirado desse deserto. Ai, Jesus. Vou repetir de novo. Enquanto você não aprender a viver com o suficiente, Ele não te tira desse deserto. Olha, irmãos, naquele deserto não tinha palácio. Moisés estava acostumado com o palácio. Do bom e do melhor, tá, querido? Naquele deserto não tinha festas palaciais. Naquele deserto não tinha honras de príncipes. Não tinham pessoas reverenciando, ó grande príncipe Moisés, tirado das águas. Tinham pessoas que passavam por ele e diziam, mais um. É só mais um. Porque no deserto você se torna mais um, querido. Você entende isso, amém? Porque o deserto te faz pessoa comum. E enquanto você não aprender a viver com o suficiente, você não está pronto para o excelente. Até rimou. Enquanto você não aprende a conviver com o suficiente, você não está pronto para o excelente. Guarda essa palavra no seu coração. Esse é o segredo de viver uma vida de excelência. Que, pastor? Eu vim aqui para você dizer. Você veio aqui porque o vento do Espírito te soprou para cá. Para você assim, como Moisés foi soprado, escutar o que eu estou te dizendo nessa manhã. Tem gente que entrou aqui nessa manhã com um coração perturbado, carregado. E dizendo, Senhor, quando é que a minha história vai mudar? Quando é que eu vou deixar de ter só o suficiente para ter o excelente? Quando você aprender a esperar. Aleluia, Senhor. Mas não parece uma contradição? Contradição maior do que ser príncipe do povo que escraviza o teu povo? Ter conflito maior do que esse?
Quando nós tentamos adiantar as coisas, querido, nós só atrasamos elas. 40 anos depois, Deus encontra com Moisés, porque Deus não perde você de vista, desamera para onde você vai. Não importa para onde você for, Deus não perde você de vista, tá, querido? Você pode até pensar que Deus está longe. Você pode até orar e Deus não responder, mas Ele está sempre ali olhando para a sua cara. Você entende isso, amém? Quantas vezes você já orou e parece que o céu está de bronze? Quantas vezes você orou e parece que está um monólogo, né? Você está falando sozinho, não tem ninguém escutando. Não sei quantos aqui já tiveram essa sensação. Eu, por diversas vezes, já dobrei o meu joelho e no meio da oração eu parei e falei assim: Deus, o Senhor está aqui? Deus, o Senhor está me ouvindo? Parece que eu estou falando sozinho, Deus, não me deixa só não. Quando você faz aquela oração que nem você se converte com ela. Aquela oração fria, descabível, gelada, sem resposta nenhuma. Você está orando por obrigação. Você já orou por obrigação? Eu já. Como é ruim, é ridículo, é horrível. Né? Parece que está pagando penitência. Vou orar por obrigação. Você diz assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a história dessa igreja. Só o Senhor na causa. Você já orou assim? Mas Deus está ali, ó. Deus não perde você de vista. Diga, irmão, que está do seu lado: Deus não perde você de vista. Querido, não importa onde você for, Deus não perde você de vista. Entenda isto. Sabe por quê, querido? Porque o sonho de libertador que Ele colocou no teu coração, foi Ele quem sonhou. Ele não se frustra. Ele te conserva no deserto. Ele te conserva no meio dessa escassez. Tem gente que no meio do deserto desespera: eu vou morrer. Deus está nem aí para mim. Você não vai morrer nada. Você vai passar esse deserto. Um belo dia, amado, Moisés já não estava mais nem orando por isso. Moisés já não lembrava mais nem disso. Moisés talvez já disse assim: quer saber? Vou aqui criar minhas ovelhinhas, vou gerar minha familhinha, vou ficar aqui no banco escondidinho mesmo. Será que tem algum Moisés aqui nessa manhã? Esse negócio de mexer com o povo dá muito trabalho, negócio de mexer com a igreja é frustrante, ninguém reconhece. Quer saber? Eu agora vou cuidar da minha vida e vou aos domingos na igreja. Está muito bom. Era assim que Moisés estava. Tinha um sogro que era pastor, então aos domingos, no caso deles ao sábado, né, eles iam para a igreja. Moisés cumpriu o ritual, voltava para casa, está tudo muito bom, tudo muito lindo. Não se fala mais no assunto de libertação, não se fala mais no assunto de profecia ou de assumir ministério profético. Vamos tocar a vida. Até que um dia ele estava tocando a vidinha dele. Você sabe que Deus tem um quê com quem mexe com ovelha, né? Não sei se você já percebeu, todos os profetas, ovelha. Moisés estava lá pastoreando as ovelhas do sogro, não era nem dele. Aí, de repente, começa um arbusto, uma árvorezinha, pegando fogo. Moisés olhou e ignorou à primeira vista. Continuou cuidando das ovelhas. Olhou de novo. Está lá, o fogo. Ele continuou cuidando das ovelhas. Passou muito tempo, Moisés olhou de novo. Está esquisito. Mas tudo bem. Pensa que ele já começou a ficar com medo. Se fosse eu, só não corria por causa das ovelhas. Ele olha de novo. E ele diz assim: tem alguma coisa estranha aqui. Porque a sarça queimava e não se consumia. E ele disse assim, a Bíblia diz assim no capítulo 3, Moisés disse em seu coração: eu vou me aproximar
para ver essa terrível visão. Ele estava morrendo de medo. Quando fala terrível, é que ele estava com o coração na mão. Quando ele foi se aproximar, que ele vai tocar, a sarça fala, irmão. Hã? Não se aproxima, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele, que é isso? Ele tira a sandália e se ajoelha, ele diz, quem és, Senhor? Já ouvia falar de Deus, ele foi ensinado que existia um Deus, mas ele não tinha tido essa experiência pessoal com ele ainda. Agora era a hora, agora é a hora, Moisés, agora você está pronto. Essa é a hora, Moisés. Tira a sandália dos teus pés e vem até aqui perto. Moisés começa a conversar, meio desconfiado. Ele diz, quem és tu? Te apresente para mim, para eu poder, assim, gerenciar agora o que eu estou vivendo aqui, que está estranho. E Deus diz, eu sou o teu Deus, Moisés. Eu sou o Deus que um dia falaram para você que eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, Moisés. Eu sou aquele que colocou o sonho no teu coração, Moisés. Você não sonhou por acaso, Moisés, e aquilo não foi invenção da tua mente. Fui eu que coloquei esse desejo em você. Moisés começa a falar com Deus e dizer, mas já se passaram tantos anos. Os egípcios não sabem mais nem quem sou eu. Os hebreus então já se esqueceram de mim, Senhor. Além de tudo, lá no Egito, o meu padrasto quer me matar se eu voltar. Eu gosto dessa parte. Deus diz assim, já dei cabo dele, já morreu. Quem queria te matar, já foi. Só dei o tempo de você ficar preparado. Agora você está preparado, eu fui lá e dei um jeito nele. Limpei o caminho para você. Você entende isso? Amém. Limpei o caminho para você. Moisés começa agora a dizer, Senhor, mas eu manchei o meu ministério, eu matei um homem e agora eu já não sou mais puro. E Deus diz, cala a boca. Sou eu que te santifico, sou eu que te purifico. Nada está perdido, porque eu posso regenerar o teu espírito. Você sabe a coisa linda em Deus, amado, é que Deus pode recriar o teu espírito. Amado, se você pensar nisso, é a coisa mais linda do mundo. Deus recria o teu espírito sem matar você. Você entende isso, amém? Deus recria o teu espírito sem você morrer. Deus assim, eu vou te fazer de novo. Quando o homem tem uma experiência pessoal com Deus, Deus recria o espírito desse homem, sem que ele morra. Essa obra, amado, é maravilhosa. Essa obra, ela é tremenda. Todos nós deveríamos, ou devemos procurar Deus e dizer, Deus, eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Para que o meu espírito seja recriado. Davi sabia disso, querido. Davi ora desse jeito no Salmo 51, no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Faz a obra. É bem dos homens de Deus saberem que Deus pode recriá-los. Você entende isso, amém? Agora Moisés não apenas sabe Deus de ouvir falar. Agora ele sabe Deus de estar face a face. Ele agora conhece Deus não apenas de ouvir falar, mas ele está diante do Senhor. No capítulo 3, no verso 11, Moisés ele fala com Deus, ele se sente incapaz e inadequado para a missão. Eu não sei quantos aqui nesta manhã estão se sentindo incapazes ou inadequados para cumprir essa missão.
Moisés começa a falar com Deus e dizer assim: eu sou incapaz, eu não sou eloquente, eu não sei dizer, eu não sei fazer. Todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa, Deus, eu troco os pés pelas mãos, eu faço uma bagunça. E Deus disse para ele: mas agora vai ser diferente, Moisés. E Moisés assim: não tem como ser diferente, porque eu sou o mesmo, Moisés. Deus diz: impossível você sair da mesma maneira. Eu vim recriar o teu espírito. Eu quero dizer para você, igreja, nesta manhã, que Deus veio hoje recriar o teu espírito. Deus veio nesta manhã recriar o teu espírito. Jesus falou isso para Nicodemos. E Nicodemos diz: eu tenho que morrer e nascer de novo. Jesus diz: não, você não entendeu. Recriar o espírito é vivo mesmo. E sem anestesia, querido. Você tem que nascer da água e do espírito, nascer de novo. Deus está nessa manhã recriando espíritos neste lugar. Regenerando o espírito. Regenerar, amado, é gerar de novo, é gerar outra vez, é criar outra vez. A obra da regeneração é criar você de novo. É fazer o sonho que havia adormecido aí dentro de você brotar outra vez. É fazer o sonho, amado, que está aí dentro de você brotar novamente. Moisés se sente incapaz. Moisés se sente inadequado. E aí nós chegamos aqui nesse capítulo 4, eu já estou encerrando. No meio dessa conversa que Moisés está tendo com Deus, Moisés disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Eles duvidarão da experiência que eu tive com o Senhor. Você sabe que uma coisa séria é quando você sofre uma frustração que nem você acredita mais no seu chamado. Você deduz o que os outros pensarão do seu chamado. Você deduz o que os outros pensam de você mesmo. Isso é uma síndrome, amado, que precisa ser arrancada do coração do sonhador. Você entende isso? Amém? Você precisa voltar a sonhar. Diga ao teu irmão: você precisa voltar a sonhar novamente. O Senhor virou para Moisés e disse assim: o que é isso que você tem na mão, Moisés? Ele virou para Deus e disse: isso aqui é uma vara, ué. E Deus disse assim: solta ela no chão. Moisés lançou ela no chão. Quando Moisés lançou ela no chão, presta atenção nisso aqui, ela se transformou numa serpente. Era tudo que Moisés não queria ver. Sabe por quê? A serpente era justamente o símbolo da coroa que ele usava no Egito. Você entende isso, amém? Todas as coroas dos faraós têm uma naja. Ou assim, ou assim. Eles até dançam assim, né? Você já viu? Eu não sei dançar, tá? Mas, né? Eles dançam assim. Anyways, esquece a dança. Mas ele agora está de cara com o seu passado. O seu passado precisa ser confrontado. Eu estou face a face com Deus. E o que Deus faz? O símbolo que eu fui formado, a hierarquia que eu recebi, é tudo que eu queria esquecer. E Deus agora me mostra ela viva diante de mim. Quando o teu passado, amado, escuta o que eu vou te dizer. Não tem como Deus te introduzir dentro da vontade perfeita sem antes Ele levar você para confrontar o teu passado.
Deus não usa ninguém com história mal resolvida. Se tiver pendência, você pode ter certeza que Deus vai confrontar. Você vai chorar, você vai querer fugir, você não vai... Aliás, foi o que Moisés fez. Qual é a... Não, vou ler para você, não é possível. Verso 3. E ele disse, ele quem? Deus, lança na terra. E ele a lançou. Quem lançou? Moisés. E tornou-se em serpente, em cobra. Qual é a sequência? E Moisés fugia dela. Toda vez que o passado é confrontado com o meu presente, eu quero fugir dele. Tem pessoas, amado, que eles pensam que se eles fugirem geograficamente, resolve. Eu vou voltar lá para... Sei lá de onde você saiu. Eu não preciso que ninguém fique sabendo do meu passado. Eu vou voltar lá para a Califórnia. Deus diz, não adianta fugir. Você tem que encarar. Você entende isso, amém? Deus disse, olha, Moisés, eu vou te dar uma instrução. Para de fugir da cobra. Para de fugir desse símbolo. Para de fugir da tua história. É uma história, você viveu. Pois então, eu vou transformar em cima do que você viveu. Porque Deus, querido, não trabalha com amnésia. Diga para o teu irmão, Deus não trabalha com amnésia. Ok? Deus, amado, vai trabalhar em cima do teu passado. E o teu passado vai ser um testemunho para você trabalhar em cima dele. Deus disse, para de fugir. E pega essa cobra pela cauda. Pela cauda, Senhor. Pela cauda. Mas vai ser mordida certa. E a morte certa. Esse bicho é venenoso. É por isso que é o símbolo faraônico. Porque nós somos mortais, como faraós. Deus diz, eu bem sei. Tu matou o egípcio lá atrás mesmo, né? Você ministrava a morte, né, cara? Pois agora você vai dominar essa morte que está aí dentro de você. Se esse símbolo que era o símbolo que estava na tua coroa, que regia a tua vida com morte, pois agora você vai reger com vida, Moisés. Você aprendeu muito bem como trabalhar com a morte. Você aprendeu muito bem como ser mortal, Moisés. Mas agora você vai ter que aprender como trabalhar com vida, porque eu sou vida e vida em abundância. Aplauda aquele que é vida. Ele está aqui nesta manhã. Você aprendeu a trabalhar com a morte, querido, mas agora você vai aprender a trabalhar com a vida. Você aprendeu que quem te feria tinha que ser ferido. Você aprendeu a dar o troco em cima. Deus está dizendo, Moisés, pega pela cauda. Moisés, irmão, eu vou morrer. Deus diz, vai não, pega pela cauda. Aprende a depender em mim. Um dia te lançaram nas águas, Moisés. Eu penso que Deus contou a história de Moisés todinha e eu estava vendo. Um dia te colocaram num rio que era mortal. Um rio cheio de animais selvagens, crocodilos, que poderiam ter te devorado. Mas eu soprei a tua vida com o meu fôlego, com o meu vento. Te levei aonde eu queria que você estivesse. E a tua história começou ali, no meio da crise. Aos olhos humanos parecia que não era eu. Aos olhos humanos parecia que eu não estava com você, mas era eu. E agora de novo, eu quero que você se exponha. Eu quero que você se lance, pega pela cauda. Confia em mim, Moisés. Vence o teu medo. Tem muita gente aqui, hoje, nessa manhã, que sabe que tem que fazer para Deus, mas tem medo. Mas e se eu agarrar a obra de Deus e eu for passar fome? Mas e se eu me lançar diante de Deus e eu passar dificuldade?
Mas e se eu ousar crer e ficar? Deus está dizendo, lança-se, se exponha. Pega pela cauda. Pelo lugar que te deixa mais vulnerável. Essa serpente, amado, poderia ter matado Moisés. Aí Moisés disse assim, quer saber? Seja o que o Senhor quiser. Porque com Deus é assim, querido. Escuta o que eu vou dizer e eu tenho que orar com você. Com Deus é assim. Deus só usa pessoas que não têm a sua vida como preciosa. Enquanto você não chega nesse estágio de não ter a tua vida como preciosa, Deus não vai usar você. Mas se você chega nesse estágio que você diz, Senhor, é aqui a minha vida, toma-me, usa-me. A Bíblia diz que aquela cobra se torna uma vara na mão de Moisés. Simbolizava, Moisés, você acaba de dominar aquilo que te dominava. Você acaba de dominar aquilo que te dominava. Moisés, agora você é o libertador. Agora, Moisés, você vai conhecer o que é ser infalível. Agora você vai conhecer o que é ser invencível, imbatível. Diga ao irmão que está do seu lado, em Deus nós somos imbatíveis. O sonho de Deus não morre. E Deus usa quem Ele designou para usar. Mas ainda faltava uma coisa. Deus diz assim para Moisés, põe a tua mão no teu peito. Moisés colocou a mão. Deus diz, eu penso que nesse momento que Moisés colocou a mão, Deus começou a falar. E dizer, Moisés, eu conheço você. Antes que chegue palavra alguma na tua boca, eu sei o teu pensamento. Eu sei o que você pensa. Eu sei de todas as coisas. Tira a mão. E Moisés tirou a mão. E a sua mão estava leprosa. E Deus disse para Moisés, Moisés, quando você ministra de você mesmo, é isso que você tem nas tuas mãos. Lepra, morte, raiz de amargura. Deus aqui está confrontando as motivações. Amém? A tua motivação de libertar o povo de Israel não é a mesma motivação que a minha. Você quer libertar o povo por amargura. Você quer libertar o povo por uma razão. Porque ele é teu sangue. A minha razão é outra. Eu quero libertar aquele povo, Moisés, porque eu quero para mim uma nação de sacerdotes. Eu não quero libertar aquele povo só para dar a volta por cima como uma vingancinha. As motivações estão erradas. Põe a tua mão de volta. E Moisés colocou a mão de volta. Agora tira. E a mão estava pura. E Deus diz, agora você está no caminho certo, porque você está com a motivação correta. Sonde as tuas motivações nessa manhã, querido. Deixa Deus te guiar e te levar ao centro da vontade perfeita. Coloque-se de pé, eu quero orar com você.